vocês forem, os pais de vocês, às vezes forem em algum lugar falar e eles quiserem vender o granito por mármore ou o mármore por granito, porque não lembro qual é, um é mais caro que o outro, sabe? Falem pro pai de vocês, ó, esse é o granito, esse é o mármore. O mármore é todo, tipo, riscado, assim, ó. Tipo, riscado. O mármore, eu acho que é o mármore é mais caro. E eles tentam vender o granito, que o granito é barato. O granito, eles tentam vender por mármore, gente. E o granito, então, ele é aquele que é, tipo, você olha assim, você consegue ver nitidamente as partículas de mica. Mica é, tipo, aquele mais clarinho, assim, mais brilhantinho que tem, sabe? Quartzo, tudo, tipo, parece que foi colocadinho, assim. Já o mármore, não. O mármore tem aqueles riscos, sabe? Tipo, mais assim, mais rasurado. Então, essa é a diferença, tipo, visual. Mas muita gente cai nessa de comprar granito por mármore, às vezes por não saber, né? E acontece que acaba pagando o preço de mármore num granito, que é, tipo, bem simples de extração e tudo mais, sai bem mais barato. Mas enfim, tocando pra frente, vamos falar vamos falar agora das principais formas de relevo brasileiro. São, então, as 3 formas mais principais do relevo brasileiro, que a gente falou, que são as planícies, os planaltos e as depressões. Planícies. Então, as planícies aqui no Brasil, elas ocupam 5% do nosso território, sendo compostas por altimetrias baixas e planas, encontradas principalmente em regiões litorâneas e fluviais. São regiões onde ocorre a sedimentação, ou seja, recebem sedimentos nas áreas mais elevadas que ali se depositam. Então, aonde que temos uma grande planície significante? Lá no Pantanal. Pantanal, Mato Grosso do Sul, ele é, tipo, bem marcado pela sua planície do Pantanal, porque é uma grande região, como diz ali em cima, uma região fluvial. Então, ele é bem marcado pela sua planície. Os planaltos. Os planaltos, eles são relevos com altitudes com acima de 300 metros de superfícies irregulares, desgastadas pelo processo de erosão. Possuem formas distintas e tudo mais, que são as chamadas as serras, as chapadas e os morros. No Brasil, erroneamente denominamos algumas áreas de serras, que são chamados esses planaltos, a gente chama de serra. Aqui no Paraná, nós temos 3 planaltos, tá, gente? A gente tem o planalto ali lá de Curitiba, nós temos o planalto que está Prudentópolis e nós temos o planalto que está Garapuava, que nós estamos aqui junto, tá? Então, são 3 planaltos. E temos as depressões, por último, que são áreas mais baixas do seu entorno, denominadas assim, depressões, de depressão relativa. Que no Brasil, como eu disse, ele não tem a depressão absoluta. O que é a depressão absoluta? O que é a depressão relativa? A depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar. Aquela que está o nível do mar aqui e a depressão está aqui para baixo. E já que no Brasil a gente não tem depressão absoluta abaixo do nível do mar, a gente só tem a depressão relativa, que é um pouquinho acima do nível do mar ali, mas é chamada de depressão já por conta em volta, que é mais alto, né? Então, aqui no Brasil, nós temos as depressões relativas que são de 100 a 500 metros de altitude. Vamos para as atividades, queridos. Então, na página 219, tem uma atividadezinha sobre analisar um mapa sobre as divisões geomorfológicas do relevo, que é a questão 1 a 2, ok? Façam, que é bem simples. Tem mais aqui. Na página 220, vamos falar então sobre a sociedade e o relevo. No início do capítulo, no início da nossa conversa, eu citei que o relevo é muito importante para a sociedade também.
porque ele influencia diretamente no cultivo de plantas, no cultivo de soja, no cultivo na agricultura em geral. Também na construção de casas, na construção de cidades e também de cidades as quais se tornam ponto turístico por conta da sua elevação, por conta da sua altitude. Os picos, eles são muitas vezes conhecidos por serem lugares mais frios. E por serem lugares mais frios, atraem muito a população. Então, se torna um ponto economicamente bem favorável para o setor turístico. Um exemplo é Campos do Jordão, em São Paulo, que é um lugar bem com uma altitude bem alta e é um lugar bem frio. Que temos a famosa Serra da Mantiqueira. Esses lugares eles se caracterizam muito pela atividade do turismo, daí a cidade ela se torna uma cidade turística, que é rica em turismo, que a população ela preza mais por isso, e às vezes a cidade ela se mantém só em cima do turismo mesmo. Temos mais atividadezinhas aqui, galera. Na página 221 vai ter um textinho sobre deslizamentos, vulcões, deslizamentos de terra e, ocupações irregulares no terreno, em relevos dos quais não podem se fazer casas, eles fazem. É geralmente nas favelas que ocorrem deslizamentos, daí ocorrem as mortes, vastas por conta desses grandes deslizamentos, nesses ocupações de lugares irregulares. Na 222 segue o texto e segue os gráficos dos quais vocês podem notar ali, ele vai falar sobre a altitude, um clima ali no lugar e a temperatura e os milímetros de chuva, que tem toda uma relação. E também há um mapinha de violência, porque querendo ou não, mexe com o social e tem toda uma relação. Porque vai falar um pouquinho dos bairros ali de Rio de Janeiro, para vocês darem uma analisada, para vocês terem essa relação social também, como que o natural, a ocupação ali, ela vai ter essa relação com o social. Na página 223, temos 4 questõezinhas, tá? Que vai falar sobre o texto. Vão ler o texto e vão responder elas. Vai falar sobre a nossa cidade, que tem algum problema, se teve algum problema, como relatar no texto. Vai ser questões mais ligadas com o texto mesmo, com o assunto do texto, tá, galera? E na página 224, temos uma atividadezinha, de um esqueminha ali da geomorfologia de um terreno. Ele vai pedir para vocês definirem as estruturas geológicas e tal, e explicar o relevo e como o relevo influencia na sociedade em si. Temos também na página 225 um mapinha, que é no Aprofundando o Olhar, que vocês vão analisar o mapa, que o mapa mostra a divisão de placas tectônicas, tá? Como vocês podem observar, que eu falei, o Brasil ele está basicamente no meio de uma placa tectônica, então não tem como ter um encontro de placas e ocasionar um vulcão ou algum mesmo abalo sísmico. Já na parte ali onde passa o Chile ali, dá para se notar que ele está bem no encontro de placas, e é tanto por isso que temos cordilheiras, temos muitos vulcões, abalos sísmicos e tudo mais. Tem a questão 1, a 2 e a 3, tá bom, gente? E, para finalizar, temos mãos à obra, a qual não vai precisar vocês fazerem, tá bom? A professora vai propor para vocês outro tipo de atividade aqui em mãos à obra, tá? Tem um aplicativo, como a gente tá falando de relevo, a professora vai mostrar para vocês um aplicativo que tem na Play Store e tem para Android e para iOS, eu acho. Pois para Android é certeza que tem. É uma atividade bem interessante, tá, galera? Vocês vão baixar no celular um aplicativo que ele pede para você fazer um desenho
no caderno, numa folha em branco. E quando você abre, ele é tipo um scanner, tá? Você abre o celular e escaneia, ele vai se formar o relevo. Vocês vão adorar, não sei se vocês já viram, mas eu vou mostrar pra vocês. Vou gravar um vídeo à parte, aqui junto, explicando como baixar o aplicativo e como vocês vão realizar a atividade para vocês terem noção sobre os tipos de relevo, tá? Também vou mostrar o nome do aplicativo para vocês, como que baixa e como que faz os desenhos. É bem simples, tá? É só escanear, mas a prof vai mandar tudo bem esquematizadinho para vocês terem essa experiência, já que a gente tá trabalhando o relevo. Não sei se eu vou conseguir achar aqui. É um aplicativo de relevo 3D, tá, galera? Então, vocês... Assim, eu oriento vocês que vocês... É um aplicativo de realidade aumentada pra gente aperfeiçoar esse nosso quesito de relevo, tá? Então, a professora vai mandar daqui a pouco, vai mandar junto com a aula, como baixar o aplicativo e como vocês vão fazer, tá? Tchau e até semana que vem!